Bom dia, gente. Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês se há alguma dúvida relacionada à aula de ontem, né, que era uma aula bem pequena, que foi sobre as propriedades do concreto no estado endurecido. Depois a gente vai ver uma parte prática disso, né, que exemplifica bem legal o procedimento dentro do laboratório. Mas queria saber de vocês se teve alguma dúvida e se vocês conseguiram ver ontem mesmo, né, sobre a construção da Trump Tower, que é um documentário que eu propus para vocês, que é muito legal, que fala principalmente sobre a questão do concreto autoadensável, sobre a questão de tecnologias incorporadas, né, na época da construção da torre. Né? Então, deixo aberto a vocês, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, né, com relação a, ao que foi passado ontem. Por que eu estou dizendo isso? Porque na segunda-feira que vem já é a nossa prova. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente conversar sobre essas datas, né? Deixar tudo bem claro aqui para vocês. Então, aqui, ó, no dia 1º, né, hoje a gente vai ver, né, a dosagem não experimental de concretos. Já vou passar para vocês o trabalho 2, né, que a data de entrega dele é no último dia de aula, dia 16 de março. Porém, dia 1º, né, na semana que vem, na segunda-feira, a gente tem a nossa prova. Como que é essa prova? Na verdade, a prova vocês têm conforme estabelecido aqui. Vocês têm 24 horas, aqui ó, o teste será enviado por e-mail, aqui está por e-mail, mas vai ser, né, enviado aqui na nossa sala, né, no Google Tarefas. E vocês terão 24 horas para elaboração e devolução. Então, esse TVC vai ser todo feito, né, pelo Forms. Eu vou especificar bem para vocês quanto que é, né, quanto será a múltipla escolha, quanto será a descritiva. A matéria é justamente isso, ela vai até propriedades do concreto endurecido, até a aula de ontem. E, claro, né, esse TVC, né, que eu faço não é bem uma decoreba, não tem como vocês decorar. Vocês têm, claro, mesmo que fosse na aula presencial, todo TVC meu, na aula presencial a gente teria 2, né? Mas todo TVC meu, ele é feito com consulta, então, da mesma forma, vocês podem consultar, né? A questão é que um TVC que eu faço está sempre muito mais ligado à vida prática, né, ao conteúdo teórico, quando colocado em prática, como que a gente desenvolve essas práticas de conteúdo teórico, né, no campo. Então, é uma prova muito mais, não é uma prova difícil, é uma prova fácil, porém demanda uma certa atenção de vocês de tentar, o que eu sempre fiz com vocês, incorporar a parte que a gente vê aqui, né, levando para o campo. Então, o TVC é bem, como eu disse a vocês, é bem tranquilo, vai estar exposto lá tudo direitinho, condições de pontuação, tudo isso vai ser apresentado lá para vocês durante o TVC. Eu vou postar esse TVC basicamente às 8 da manhã, né? Normalmente um pouquinho antes, mas aí ele encerra no dia seguinte, né, com 24 horas, no mesmo horário, e aí então vocês terão o dia inteiro aí para fazer esse TVC. Só uma atenção que eu peço a vocês é o seguinte, quando vocês estiverem fazendo, vai anotando, né, as respostas de vocês no papel, porque se houver, né, a internet de vocês cair, alguma coisa parecida, vocês vão ter que começar de novo, né, porque não salva. Ou então, e a parte escrita, né, copiem e colhem no Word, que aí se cair é só vocês, né, vocês não têm que fazer tudo de novo, vocês podem simplesmente jogar lá, né, colocar as respostas novamente, tá bom? Vocês têm, Professora, as pois questões não, fechadas no formulário? tudo fechado e aberto, tudo no formulário, Tá, entendi. Tá tá? bem. No formulário você vai ter linhas para descrever e vai ter também respostas
Você vai ter respostas, né, como eu falei, descritivas e de múltipla escolha. Tá? Entendi. Então, tá lá, a prova ela é diversificada, tá bom? Ela tem os dois. E, claro, se vocês forem descrever, né, quanto maior detalhamento possível, tá bom? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Então, ótimo. Então, hoje, então, a gente vai começar a ver uma parte super importante da matéria. Finalmente, a gente chega agora à parte de dosagem de concretos, né? E o que, de fato, essa matéria está aí na nota de aula de vocês, o que é essa dosagem de concreto? Dosar concreto, na verdade, nada mais é do que estabelecer, né, um traço, onde esse traço constitui os materiais utilizados, né, que devem ser misturados para se fabricar, então, o nosso famoso concreto. Então, a gente viu ao longo aí de um bom tempo todos os materiais, depois vimos as propriedades e agora a gente vem, então, para desenvolvimento do traço. Como que é feito esse desenvolvimento de traço? Um traço, ele é constituído basicamente, né, um traço, vamos falar assim, traço bruto, 1 para M para X, que é cimento, o M agregados e o X água. E junto com ele, né, de uma forma separada, nunca vem constituído no traço, junto, né, 1 para M, para X, para Y, para W, para Z, isso não existe. Então, cimento, agregados e água, e depois informações relacionadas a aditivos, adições, fibras, né, sejam outros materiais que serão adicionados a esse concreto como forma de melhorar, né, de alterar algumas das suas propriedades, né, que a gente viu lá, seja ela segregação, exudação, resistência, né, adição de fibra para melhorar a resistência à tração, porque a compressão, expliquei ontem para vocês, não há alteração nenhuma. Então, é isso que a gente vem, né, com as adições e os aditivos. A gente tem dois tipos de dosagem. A gente tem a dosagem volumétrica, que ela é feita através de informações por questões de padiola de agregado. A gente viu como é que calcula uma padiola de agregado, né? Ela é só de agregado, por quê? Porque ela é sempre relacionada a uma virada, né, de concreto, que eu já falei para vocês, uma virada é constituída por um saco de cimento. Então, se eu tiver 2 viradas, são 2 sacos, e assim sucessivamente. Mas todo traço ele é definido sempre na forma unitária. Então, a questão aqui é um saco de cimento de 50 quilos, né? E essa dosagem volumétrica, inicialmente, eu preciso fazê-la em massa, quantitativos de materiais, né? O traço, ele é desenvolvido primeiro em massa, também já falei isso para vocês, sempre em massa, sempre em quilos, né? E depois eu transformo esse traço em volume e calculo as padiolas para um caso em que haja dificuldade, onde falta pouco concreto para se terminar uma determinada parte da obra. Então, a outro tipo é a em massa. Essa é a mais utilizada. Por que mais utilizada? Porque, na verdade, ela te dá garantia, você tem garantias, né, do produto, da entrega do produto final. Ela é feita numa central de concreto, que a gente chama de concreteiras, né? Esse concreto ele é virado em caminhão betoneira. E, claro, a gente tem, então, aquele C, que é o consumo de cimento, que tem 1.000, né, em cima, na fração, que é exatamente correspondente a 1 metro cúbico de concreto. Esse traço em massa, esse C, né, a gente já conversou também, ele deve ser desenvolvido em quilos, né, como a gente já vê em massa, e ele é um número inteiro, igual a gente viu nas tabelas de pesagem. Por que que ele é um número inteiro? Porque esse tipo de concreto, isso aqui, vamos supor, vai gastar 350 quilos para 1 metro cúbico. Esse tipo de caminhão pode carregar até 10 metros cúbicos. Então, é 3,5 toneladas só de cimento, né, fora os outros materiais. E as balanças são balanças mecânicas, né, são balanças que pesam toneladas, e esse tipo de balança não tem condições, né, de atender a um peso de 100 gramas. Então, por isso, né, esse consumo, ele sempre é um número arredondado.
Thaís, arredondar para baixo, estou diminuindo a quantidade de cimento. A questão é que a gente sempre tem o lado aí do fator de segurança, né, que a gente vai ver, principalmente quando a gente vai vendo dosagem experimental, que é o assunto da nossa aula de terça-feira que vem. 2 tipos de metodologia a gente tem para desenvolver esse traço. Só um minutinho, deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês, que é exatamente isso aqui, o que é a dosagem em volume, o que é a dosagem em massa. Ó, em massa, uma pequena, né, central de concreto, ó, aqui, repare aqui que legal, dá para ver as baias aqui direitinho, 4 baias, então a gente teria, né, normalmente, areia natural, areia artificial, brita 1 e brita 0, né, aqui a balança para pesagem dos materiais, a esteira, em que leva esse material, o silo está aqui, de cimento, e o caminhão para embaixo para pesagem. Então, em volume, reparem aqui essa foto que eu acho ela bem interessante, que ela mostra para vocês aqui a baia de brita, a baia de areia. Reparem, tem uma padiola aqui no cantinho, né? Aqui os sacos de cimento. O importante disso aqui, e tá vendo, a betoneira para virada de um traço. Essa betoneira provavelmente ela só vira um traço, né? Ela faz uma virada, uns materiais correspondentes a um saco de cimento. Reparem que os sacos de cimento eles estão empilhados aqui. Vocês vão ver em construção de edifícios, né? As questões dessa empilhagem, ela não pode ser feita de qualquer maneira. E no campo, eles trazem somente a quantidade de sacos de cimento que eles vão utilizar naquela hora, naquele determinado momento. Por quê? Porque esse cimento, em contato com o ar, com o ambiente, ele pode o quê? Entrar em processo de hidratação e endurecer. Né? É o que a gente fala, o cimento empedrou, a gente usa muito essa expressão no campo. Então, quer dizer, o saco de cimento endureceu, entrou em contato com o ar, e aí, então, eles trazem somente a quantidade que vai ser utilizada naquele momento. Né? Chama atenção aqui, para vocês verem que os rapazes estão com o equipamento correto, de segurança, luva, esse aqui está até com máscara, o que também é complicado de se fazer no campo. Mas, de qualquer forma, aqui é uma demonstração muito boa, né, de uma virada de um traço. Faltou aqui um balde graduado para medição da água, mas de qualquer forma isso aqui representa bem, né, uma atitude que ocorre no campo. Bem, então, voltando aqui, a gente tem 2 tipos de metodologia. A dosagem não experimental. Por que ela recebe esse nome? Porque ela não é testada antes. Então, a gente vai ver o que compromete essa dosagem, o fator dela não ser testada em laboratório anteriormente. E a dosagem experimental, também conhecida como racional, que é uma dosagem que você faz todos os procedimentos, faz todos os ensaios no laboratório, dos componentes, das areias, né, dos constituintes, e depois faz uma mistura no laboratório, faz um teste de verificação de slump, de segregação, de exudação, de resistência à compressão, se for necessário de resistência à tração na flexão. Então, você faz todos os testes, por isso ele é chamado de experimental. Esse aqui, ele só é permitido para concretos de até 20 MPa, então é 10, 15 e 20, conforme os grupos, sendo que esse de 20 MPa é o único estrutural, né? Esse aqui de baixo, permitido para qualquer tipo de resistência. O problema que a gente tem, né, da dosagem não experimental, de cara que a gente vai ver, é a questão econômica dele, que não é levada em consideração. Bem, toda dosagem ela tem objetivos principais. Quais são esses objetivos? Só mais uma coisa aqui. Essa dosagem experimental, uma central de concreto, uma concreteira, quando ela tem a carta de traço dela, que eu falei para vocês, né, que são todos os traços desenvolvidos, essa carta de traço, ela existe porque foi feito todas essas dosagens de maneira experimental e testadas em laboratório. Por quê? Como eu disse a vocês aqui no início da aula, quando você compra um concreto, né, de uma central de concreto, você tem todo o fator aí de garantias. E essas garantias, então, para que ele, né, dê essa garantia a você e assuma essa responsabilidade,
ele já fez estudos exaustivos sobre esses traços dele até colocar no mercado. Não é você que faz o traço e manda lá para a concreteira e fala assim, eu quero que você vire esse concreto para mim. Não. Ele já tem todos os traços, as informações que você passa para a concreteira, é só qual que é o FCK que você quer, que é a resistência de projeto, que a gente viu, qual que é o FCK que você quer, se a peça é densamente armada, se há dificuldade para se chegar na obra, se essa obra fica no alto de um morro, se é plano, se o caminhão entra dentro da obra ou não, aí esse concreto precisa ser bombeado. Então, a concreteira ela já tem todo esse estudo feito. A gente faz estudo experimental quando há uma necessidade de se complementar algum traço, vamos supor, eu vou fazer essa dosagem volumétrica aqui, preciso mandar para o campo, o cara precisa de um concreto de 35 MPa. Então, eu preciso fazer estudo antes de mandar para ele para o campo. Quando a concreteira está fazendo a carta de traço dele, também ela contrata um laboratório para se fazer todas as dosagens possíveis e todas as avaliações. Então, isso tudo é levado em consideração quando a gente está mexendo com concreto. Essa ideia de que eu preciso de um concreto para amanhã, isso não existe. E é o maior problema que a gente tem hoje na construção civil. O pessoal pega traços prontos na internet, né? Acha, às vezes, muitas vezes, que o traço não está adequado, faz as modificações sem fazer experimento nenhum, sem fazer teste nenhum, e depois eles ficam desesperados procurando um laboratório para poder avaliar esse concreto, né, a resistência, porque a viga está trincando, né, a laje não tá respondendo, está flambando, então aí por aí você tem outros problemas. Quais são os objetivos principais da dosagem? Atender resistência, claro, ser durável, a gente viu também ontem propriedade de permeabilidade, um concreto permeável, se a função dele não é essa, como eu disse, existe um concreto drenante, mas se a função não é essa, se ele não for durável, você vai ter problemas aí de vida útil da sua estrutura, precisa ser econômico, está vinculado ao tipo de obra, não adianta eu fazer um concreto ótimo se a obra não condiz com esse tipo de concreto, né? Ou seja, para que eu vou fazer um concreto de 50 MPa se a obra pede de 20, né? Uma obra de pavimentação, eu tenho que escolher um tipo de concreto diferente para a construção de um prédio, para a construção de uma casa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, as cargas atuantes, né, que eu falei com vocês, quando vocês estiverem, quem já estiver fazendo concreto, vai começar a observar isso, concreto 1 e concreto 2. E outra coisa, os tipos de equipamento disponíveis, né? Se naquele caso for um concreto em que eu vou ter que projetar esse concreto, né, através de bombas, é um tipo de concreto que eu tenho que fazer. Se ele vai passar dentro de mangote, eu tenho que fazer um concreto com maior fluidez, sem que haja segregação e sem que haja exudação, porque ele precisa passar dentro dessa tubulação, né? Então, isso tudo aí tem que ser levado em consideração. Primeira dosagem que a gente vai ver, primeira dosagem que a gente vai ver é chamada dosagem não experimental. Bem, por que ela recebe esse nome? De cara já está aqui, né? Porque não faz ensaio nenhum, tá, gente? Então, essa dosagem, vocês vão ver, é uma dosagem, assim, totalmente antieconômica. Mas é uma dosagem que, em uma emergência para um concreto de até 20 MPa, ela resolve, né, a história do dia para a noite, lembrando que ela está presa até 20 MPa. Bem, o que eu faço? Como é que ela é feita? Primeiro, os parâmetros são fixados pela experiência, né? Essa areia é média, uma areia média, normalmente a massa específica é 2,65. Isso é uma brita calcária, a massa específica é 2,70, quer dizer, vai tudo na experiência, tá? A economia fica totalmente comprometida. Por que essa economia fica comprometida? Porque, como eu disse a vocês, esse concreto, a classe dele máxima é até 20 MPa. E o que acontece? Como ele é de 20 MPa, a classe 20, se a gente olhar na norma, o que ela estabelece de mínimo para a questão de
consumo de cimento, vou mostrar aqui para você, que ela apresenta como mínima para consumo de cimento, olha só, se eu tiver uma classe de 20 MPa, tá vendo aqui, ó, C maior ou igual a 20 MPa, ela estabelece um consumo mínimo de cimento de 260 quilos por metro cúbico. Né? Quer dizer, 260 quilos, para se fazer um metro cúbico de concreto, tem que pôr 260 quilos de cimento. Mas aquela dosagem no hospital, a norma ela fala que independente se o concreto for de 10 MPa, de 15 ou de 20 MPa, eu tenho que usar 350 quilos de cimento para se fazer um metro cúbico de concreto. Ou seja, pela norma, isso estaria ligado a um concreto de classe de 40 MPa. Né? Porque aqui, ó, 360, bem perto, 10 quilos a mais só. E aí, o que acontece? O cara precisa de 20, mas ele tem que usar a quantidade de cimento de 40. Né? Por que a norma faz isso? Porque, como eu disse a vocês, ela é totalmente sem ensaio, né? Virada a experiência. Você dizer que uma areia daqui de Juiz de Fora, do Rio do Peixe, vai ser uma areia igual a quem pegou lá em Além Paraíba, né? É mentira. Se você for estabelecer que um cimento é igual ao outro, não é. Né? A gente tem variáveis dentro do próprio cimento, os quantitativos que podem variar por norma. Você dizer que a brita daqui de Juiz de Fora, vamos supor, da Pedra Sul, é a mesma brita, né, tem o mesmo valor de brita da Pedreira São Sebastião, lá no estado do Rio, não é. Então, como tem nada é testado, né, não fazem nada, mistura nenhuma, nada, o cálculo é todo só feito, né, de forma empírica, a norma, então, ela se resguarda falando, você quer usar esse traço? Você pode usar, até 20 MPa, desde que você faça 350 quilos de cimento, que você adote 350 quilos de cimento. Então, por isso que ela é totalmente antieconômica. E é aí que vem os problemas, né? As pessoas fazem a dosagem não experimental, usando quantitativos de cimento de dosagem experimental, dessas dosagens aqui estabelecidas por norma, essas quantidades. E aí mistura uma com a outra, você vai para o campo que tem lá toda a condição, né, de segurança, segurança que eu falo na dosagem do material, na virada do traço, não há correção da água, o pessoal taca a água que quiser, põe o agregado que achar mais conveniente naquele momento, e aí o concreto está todo errado. Né? Então, é isso que ocorre com uma frequência muito grande. A gente vai ver os passos, eu tenho que fixar o consumo de cimento, eu calculo o M, que é o traço bruto, né, os agregados e a água, desmembro esses agregados no agregado miúdo e no agregado graúdo, vou dimensionar as padiolas, né, porque é só de agregado, a água é medida em baldes graduados. Né, o cimento sempre vinculado ao consumo aqui ou em números de rasga-sacos que a gente fala. E já que são 350 quilos que você tem que fixar, que está escrito aqui, você tem que utilizar esse número, são 7 sacos de cimento, então você fixa em rasga-saco que a gente está. E eu determino a tabela de correção de umidade. A gente vai fazer um exemplo e aí vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Olha só, outra coisa, o FCK, já falei com vocês, entre 10 e 20 MPa, o consumo mínimo de cimento 350 quilos para fazer um metro cúbico de concreto. Aqui, tem muita gente que fala assim, Thaís, eu posso usar 360? Bem, é um erro absurdo isso que você está querendo fazer, né? Se você tem conhecimento lá da norma, que lá 360 já é, né, para classe 40, e aqui para uma classe 20 você é obrigado a usar no mínimo 350, e um dos objetivos de uma dosagem é atender a questão econômica, então use 350, tá? O agregado miúdo, areia natural ou artificial, uma areia fina, ela tem um módulo de finura que a gente calcula através da granulometria, mas como aqui é função de parâmetros, de 2,4 e diâmetro máximo também de 2,4, a areia média e uma areia grossa, né? Como eu falei para vocês, tudo de forma empírica.
O agregado graúdo, você pode usar a brita ou o seixo rolado, que eu mostrei para vocês, são aquelas pedras maiores, né, provenientes da areia. Bem, como é que a gente calcula o traço? O traço ele é calculado em função de fórmula só, né? Como ele é não experimental, é através de fórmula. A gente faz o exemplo, fica mais fácil. Primeiro a gente determina os agregados, que é o M, depois eu determino a água. Essa água, ela tem nela o H, que é a água dividido por materiais secos. Esses valores de H, eles são pré-fixados em tabela, onde eu apresento adensamento manual ou adensamento vibratório, através de vibradores de imersão. Se o agregado for seixo ou brita, aqui tem os valores desse H. Esse H, ele é colocado aqui na fórmula em percentual mesmo, porque a fórmula já está dividida por 100, tá? Então, vocês não precisam fazer transformação nenhuma. Só uma atenção especial aqui nessa informação. Este valor de H refere-se à areia natural e ao agregado graúdo de diâmetro máximo de 25 milímetros. Para diâmetros de 19, eu tenho que somar meio nesses valores. Para diâmetro máximo, eu tenho que diminuir meio nesses valores. E para areia artificial, eu tenho que somar 1 nesses valores. Então, supondo, se eu tiver diâmetro de 19 milímetros e areia artificial, vou ter que somar 1,5, tá? Aí a gente aumenta aí a quantidade, elas vão sendo aumentadas, tá ok? Justamente por quê? Por que para diâmetro máximo de 38 eu diminuo? Ela é para 25. Se for menor, eu somo, se for menor, eu diminuo. Porque vamos entender, é quantidade de água. Se eu tiver, né, agregados maiores, eu vou ter menor quantidade de agregado, porque eu tenho o quê? Menor superfície específica. Então, se eu tiver agregados maiores, eu posso diminuir a quantidade de água, tá? Essa relação. Se eu tiver agregados menores, aí eu vou ter que, do 25, eu vou ter que aumentar, porque eu vou ter maior consumo de água em função da maior superfície específica. Bem, desmembramento do traço. Eu calculo aqui em cima os agregados todos juntos. Aí aqui embaixo eu vou separar. Como que eu vou separar? Através da quantidade de areia no agregado total. Quando a gente fala assim, esse material é mais argamassado, quer dizer que ele tem mais areia em relação ao somatório da areia com brita. Então, repare, se eu tiver uma areia fina e uma brita, o meu percentual de areia ele tem que girar em torno de 40%. Se eu tiver uma areia média, 45%, e uma areia grossa, eu tenho tem que ser 50%. Então, se eu achei um M igual a 2 e estabeleci que é uma areia grossa e uma brita, eu sei que um do traço vai ser só de areia, né? E o outro vai ser só de brita, vai ficar 50% para cada um. A caracterização dos materiais, ela não existe, né? Então, como eu disse, vem a experiência aí de novo. A massa específica do cimento, variando de 2,95 a 3,15, isso aqui fica fácil de saber, porque no saco de cimento você tem lá qual que é a massa específica daquele cimento. E aí, cimento você compra no mercado, aí isso aqui você consegue utilizar perfeitamente qual que é essa massa específica. O coeficiente médio de inchamento, uma areia fina, ela incha 30%, média 25% e grossa 20%. Né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vou dar aí 2 minutos para vocês pegarem uma caneta e papel. Eu preciso que vocês façam juntos, tá? Porque senão o trabalho de vocês é em cima dessa matéria de hoje. Então, eu preciso que vocês façam comigo para vocês não terem dificuldade nenhuma no trabalho. Então, peguem, por favor, aí, caneta, papel e calculadora, tá? Enquanto nesses 2 minutinhos aí, eu vou ali tomar uma água rapidinho, tá bom?
Vamos lá então, pessoal? Bem, vão seguindo comigo, tá? Com bastante calma, que aí a gente consegue fazer o exercício, vocês vão ver que ele é bem fácil. Bem, dosar um concreto para atender. FCK de 20 MPa é o máximo, a dosagem é não experimental, então o máximo que eu posso fazer é de 20 MPa. Ele é estrutural, lajes e vigas, está perfeito, porque por norma o estrutural do grupo 1 começa em 20, vai até 50 MPa. Os materiais utilizados é um CP340, RS, resistente a sulfato, aqui está MaAN. Areia natural média, corrijam aí, por favor, se der. Tá? Areia natural média. É uma brita 1 de diâmetro máximo de 19 milímetros. A água é do abastecimento local. Eu vou usar um aditivo plastificante de 0,8%. Meu adensamento vai ser manual. Isso aqui é meio absurdo, né? Eu coloquei só para entendimento aqui, para a gente citar um exemplo. Como é que você faz adensamento manual, né, batendo com martelinho, ou você com as suas próprias mãos, numa estrutura de laje e viga, né? Mas é só para a gente ter maior entendimento e ver as variações. E o lançamento vai ser convencional, quer dizer, não vou precisar de bomba, o caminhão chega até o local para lançar esse concreto. Então, vamos, né, tá aqui as informações e aí a gente começa então a aplicar nas fórmulas. Primeiro, o cálculo do traço, né? Eu vou determinar primeiro o M. Então vamos lá. Já tenho aqui. Ó. Então, primeira coisa, eu fixo o C, tá escrito lá na matéria, né? Vamos ver devagar, ó. Eu vou fixar o C, né? Então já fixei e depois vou calcular MX. Então, eu já fixei o C, meu C tem que ser de 350 quilos por metro cúbico. Vamos lá. Agora eu preciso utilizar essa fórmula aqui de M. Como que é a fórmula de M? Ela está incluída o C, que é o consumo de 350 quilos, e ela tem o água, materiais secos, né? Que é tabelado. Como que eu vou descobrir qual que é essa água, materiais secos? Foi informado, né, que o diâmetro máximo da brita é de 19 milímetros. E foi então me informado que é uma brita que eu vou usar e o adensamento é manual. Então, brita, adensamento manual, 9%. Porém, como o diâmetro dela é de 19 milímetros, eu tenho que somar 0,5%. Então, vai ser 9,5%. É areia natural, então não preciso fazer mais nada. Então, o que eu tenho que fazer? O H meu vai ser 9 mais meio. Então, vai ser igual a 9,5%. Brita de 19 milímetros de diâmetro máximo. Aplico aqui na fórmula. M é igual a 1.000 dividido por 350. Isso aqui é a fórmula, menos 0,32. Repare aqui que eu entrei com 9,5% direto, que a fórmula já divide por 100, dividido por 0,38 mais 9,5%. Se vocês fizerem essas contas, vocês vão chegar num valor de M, que é o traço bruto, né, de agregados, de 5,140. Bem, pelo passo, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar, então determinei M, agora eu tenho que determinar X, que é função de M, por isso que eu tive que determinar o M. Vai ser o 9,5 por 100, que é o H, vezes 1 mais o M que eu achei aqui em cima. Então, se vocês fizerem os cálculos, X vai ser igual a 9,5 dividido por 100 vezes 1 mais 5, 140. Chama atenção para vocês. M, mais uma vez, eu já falei isso, os agregados, eles têm 3 casas decimais no traço e a água, 2 casas decimais. Posso até usar 3, mas o usual são só 2. Então, com isso, eu chego no meu traço bruto, que é 1 para M para X. 1 para 5,140 para 0,58. Então, o primeiro passo aqui, a gente já definiu o traço. Né? Nesse caso aqui, já está definido o valor do traço bruto. Agora, eu preciso, que é o próximo passo, ó, desmembrar M. Né? Agora eu vou desmembrar aqui o M. Como que eu vou desmembrar, fazer esse desmembramento? Na verdade, é aqui, ó.
desmembramento do traço. Como que eu vou transformar o M em A e P? É o percentual de areia em relação à massa total. Foi informado que a minha areia é média, né? É uma areia natural média, e é brita. Então, 45% de M vai ser só areia. Então, como é que eu faço? Muito simples, né? Aí, isso, ó. Eu tenho que M é A mais P, né? É agregado miúdo mais agregado graúdo. Se minha areia é 45% de M, é só eu fazer 45 de 540. Então, 45% disso, eu acho, então, a minha areia, o meu traje de areia em 2,313. Se eu sei que o M é o somatório dos dois, fica muito fácil, eu acho que a brita é 2,827. Ou faço 55% de M é brita, né? Finalmente, gente, eu chego, então, no meu traço, tá vendo? Tá aqui aquilo que vocês veem desde materiais 1, esses valores aqui, como é que se chega até esses valores. É uma maneira muito simples, né? Por isso, com todos, né, a norma brasileira, ela recomenda, com todas essas recomendações da norma, para que você não venha sofrer nenhum problema no futuro, né? Resguardado a 20 MPa. E agora, gente, eu faço o que eu quiser com isso aqui. Desde a primeira vez que eu dei exercício para vocês, eu dava isso aqui pronto. Então, agora, se eu precisar, isso aqui é um traço em massa, né? Se eu precisar transformar esse traço em volume para poder dimensionar a padiola, eu transformo, né? Através das massas unitárias. Quais massas unitárias tem? Como eu sempre digo, as massas unitárias que são mais usuais. Né? Isso vocês têm livro, vocês têm na matéria aí para vocês, aquela tabela que eu passei para vocês, que é ela que vocês vão usar no trabalho, tá? Isso aí já fica bem claro, é a mesma tabela dos exercícios que a gente fez lá atrás, você pode usar aquilo, né? Porque você está tão resguardado aí com a resistência do cimento, por causa da quantidade de cimento, que não tem erro. Foi justamente por isso que a norma estabeleceu, né, desse jeito. Então, vamos supor, eu quero calcular, tá aqui, ó, eu quero calcular a quantidade, tá aqui o traço. Calcula para mim quantidade de material para fazer 1 m³ de concreto. Então, é sempre em massa. O que que eu faço? Para 1 m³ de concreto, eu preciso jogar na fórmula C igual a 1000 dividido 1. Não vou fazer isso, porque eu já fixei, o meu consumo de cimento é 350 quilos para se fazer 1 m³ de concreto. Thaís, se eu fizer isso aqui de novo, eu chego nos 350, você vai chegar a 349, alguma coisa, por causa daqueles arredondamentos, né? E por causa do nosso próprio arredondamento aqui, no M, no X, tá? Mas já está fixado, então fica muito fácil, ó. Se o C é 350 quilos, para se fazer 1 m³ de concreto, a areia é só fazer o quê? 350 vezes 2, 313. Multiplicando pelo traço em massa, lembrando que tudo tá quantitativo de material, para se fazer 1 m³ de concreto é com traço em massa, é tudo em massa. Olha, essa areia, gente, está com 2% de umidade, então vai ser o quê? 810 vezes 1,02, na verdade eu tenho que pesar 826 quilos de areia, 350 quilos para se fazer 1 m³ de concreto. A brita, 350 vezes 2,827, 990 quilos. E a água, 350 vezes 0,58. Só que eu tenho que corrigir essa água, por quê? 16 litros aqui é só água, da areia úmida para a areia seca. Então, na verdade, a minha água tem que ser 187 litros. Foi informado na atividade que eu vou usar 0,8% de aditivo. Então, eu vou fazer 0,8% de 350. Lembrando que na fórmula do consumo, traço em massa, umidade igual a zero, não entra aditivo, não entra nada disso, porque o aditivo está vinculado à quantidade de cimento que eu encontrar, né, nesse consumo. Então, é muito importante vocês guardarem isso. Tudo eu faço com traço seco e em massa. Depois que eu faço isso aqui, que eu estou fazendo todas essas mudanças, mudo o traço para volume, calculo padiola,
mas primeiro o traço é seco e em massa, né? Então, o aditivo 0,8% de 350 quilos, dá 2,8 quilos, mas os aditivos, eles são o quê? Litros em volume. Então, eu tenho que mudar. Como é que eu faço? Aditivo nesse caso aqui, como aditivo é líquido, eu só tenho massa específica, eu não tenho massa unitária. Lembrando que massa, né? Massa específica é massa sobre volume, a massa dele é 2,8, né? Se eu quiser saber qual que é o volume dele, basta eu dividir pela massa específica. Supondo que esse aditivo tem 1,11 quilos por decímetro cúbico de massa específica, eu chego então a 2,52 litros ou 2.520 ml. O aditivo é o único material em que eu não faço arredondamento. Reparem aqui, ó, 810 quilos eu arredondei, 990 eu arredondei. Isso aqui foi para 1 metro cúbico. Thaís, minha obra vai gastar 20 metros cúbicos. Multiplica tudo por 20. Mas arredondem primeiro. Primeiro vocês têm que fazer para 1 metro cúbico, igual a tabela de pesagem. O arredondamento ele é para 1 metro cúbico. E aí depois eu calculo para qualquer valor que eu precisar. Hoje na minha obra eu preciso de 20 metros cúbicos, amanhã na minha obra eu preciso de 62 metros cúbicos, no outro dia, aí está tudo aí direito, é só fazer multiplicação rápida, né? Então, vejam que o único que eu não arredondei é aditivo, porque aditivos são pequenas quantidades. Na virada do traço eu mostrei para vocês aquela manchinha preta pequenininha, que era um aditivo plastificante que a gente misturou, para vocês verem como é que a quantidade era muito pequena. Então, por isso que aditivo a gente não arredonda. Uma variação, por menor que seja, ela pode levar você pode perder o seu concreto, tá? Então, gente, é isso que a gente faz, né? É basicamente isso, é muito fácil essa dosagem não experimental, porém, né, um dos objetivos, né, de uma dosagem, que é a questão econômica, ela é ferida, né, nesse caso, mas eu preciso garantir muito mais a questão da segurança, vem muito mais na frente do que a questão econômica, né? Então, eu preciso ter segurança na minha estrutura, né, do meu concreto. Vocês têm alguma pergunta? Porque agora eu vou apresentar para vocês o trabalho de vocês, como é que vocês vão desenvolver o próximo trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Bem, então vamos lá. Vamos então ver o trabalho de vocês, como é que ele vai ser feito. Bem, tá aqui, segundo trabalho, eu vou postar para vocês lá no Google Tarefas, né, o trabalho, e aí de lá vocês então vão desenvolver. Primeira coisa que vocês têm que ficar atentos é uma dosagem não experimental. Então, vocês vão usar questões das fórmulas, todas elas que vão estar envolvidas aqui. O FCK é de 20 MPa, a estrutura são pilares de uma obra comercial urbana. Então, o que quer dizer isso? Não densamente armada, a estrutura não é densamente armada, é uma obra comercial urbana onde esse concreto vai ser revestido, então não há deterioração significativa, né? A gente vai ver isso tudo porque dessas informações. O local da obra, área de fácil acesso, é um terreno plano. Os materiais que eu vou utilizar, CP2E40, areia natural média, brita de 19 milímetros, água de abastecimento local e um aditivo polifuncional. Um detalhe aqui. Reparem que quando a gente está mexendo, né, fazendo a dosagem não experimental, não tem importância nenhuma o tipo de cimento. Se eu usar CP2E, CP3, CP5, faz diferença nenhuma. Tudo eu tenho que usar 350 quilos. Esse aqui é um dos outros problemas que a gente tem. O CP2E, ele é melhor do que o CP3 em questões de resistência, porque ele é um cimento mais puro, né? Ele tem menos adição de escória de alto forno. A maior adição de escória de alto forno é que torna o CP3 resistente aos sulfatos. Nesse caso aqui, o CP2 é um cimento mais resistente.
Mas isso não quer dizer que eu tenho que usar sempre o CP2E em detrimento do CP3. A gente tem que avaliar o tipo de obra. Se a obra é uma obra que vai sofrer ataque, né, principalmente de sulfatos, eu tenho que usar o CP3. Se é um montante muito grande de concreto, muito calor de hidratação, que pode haver fissuração, eu parto com um CP3 ou um CP4, tá bom? Outra coisa, tipo de adensamento vibratório. A betoneira é uma betoneira de 320 litros. Então, isso aqui é uma betoneira que vai fazer somente uma virada de traço, tá? Ela só aguenta a quantidade correspondente a uma virada, quer dizer, a um saco de cimento e os materiais correspondentes a esses 50 quilos. E o lançamento é bombeado. Então, vamos aos passos. Primeiro, dimensionar o traço. Dimensionar o traço é isso aqui que a gente acabou de fazer, né? Tá, é muito parecido, vocês estão vendo lá que a brita é 19, então até aqui a coisa vai ser muito parecida, né? Só vai mudar um pouco aqui, porque aqui o adensamento era manual e lá eu troquei para adensamento vibratório. Mas o caminho é exatamente esse aqui que vocês vão fazer, né? Mesma coisa aqui, a areia que eu coloquei lá é areia média, igual é aqui, então vai ser 45%. É muito próximo disso aqui, essa parte inicial que vocês vão calcular lá, então, a questão de dimensionar o traço. O passo 2, dimensionar e desenhar as dimensões das padiolas. O que vocês vão fazer? Transformar esse traço de massa para volume, fazer aquele exercício. Transformo, aqui em cima vocês calcularam o traço em massa, aqui embaixo vocês vão dimensionar, passar de massa para volume através das massas unitárias. Essas massas unitárias, as massas específicas que vocês vão usar aqui, são aquelas da tabela que eu passei para vocês nos exercícios que a gente fez lá atrás, utilizem as mesmas. E depois, vocês vão desenhar as padiolas. Vocês vão passar o traço de massa para o volume, né? Achar qual que é a padiola de areia, qual que é a padiola de brita e fazer um desenho dessas padiolas, tá? O item 3, calcular a tabela de correção da água de amassamento para 1 metro cúbico de concreto, né? Umidade variando de 2 a 10 com intervalo de 1%. Então, é 2, 3, 4, 5, tá? Mas isso aqui vocês não vão fazer aquela tabela de pesagem, não é isso. Eu quero só que vocês façam a tabela de correção da água. Então, como é que para areia que varia a umidade de 2 a 10. Então, o que vocês vão fazer? É só isso aqui. Ó, vocês vão achar a quantidade de areia seca. Depois vocês vão achar areia com 2%. Aí acha só a água, né? Achou aqui, areia com 2%, 826. Primeiro vocês façam a areia seca e a água comum. Achou, 810, 203. Aí agora vocês vão colocar assim, areia igual a 2%. Aí vocês acharam 826. Aí vocês vão colocar que é 826. E a água, então, corrigida para 2%. Vai para 187. Areia com H igual a 3%. É só isso que vocês vão fazer. Primeiro, umidade igual a zero, esse. E depois colocando as umidades para 2% e a água corrigida para 2%. Areia com 3%, água corrigida com 3%. Não é tabela de pesagem. Tá entendido? É só a correção da água. No final, se vocês quiserem, vocês façam uma tabelinha com as variações de umidade, qual a quantidade e qual a quantidade de água, né? Porque eu estou pedindo só a questão da água, mas você precisa da areia para poder fazer, né, essas correções. Então, é isso que está sendo pedido aqui nesse calcular uma tabela de correção. Então, vocês montem a tabela no final só da água, né? Umidade igual a 2%, quanto que tem que ser a água, umidade igual a 3%, mas nos cálculos vocês vão precisar mostrar todos os cálculos da areia também. Especificar o nome, o fabricante e a quantidade de aditivo a ser utilizado. Isso aqui é o seguinte, vocês que vão escolher o aditivo que vocês vão utilizar nesse concreto. Thaís, como que eu vou escolher esse aditivo? Vá no
caderno no site de qualquer fabricante, a gente viu vários fabricantes de aditivos, e lá vocês escolham um tipo de aditivo, tá? Bem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que vocês escolham esse aqui lá da Cica, né? Nem sei se esse aditivo ainda está lá disponível, porque isso aqui eu tirei já tem muito tempo. Mas vamos lá. É um aditivo polifuncional, vocês têm que escolher os polifuncionais do caderno, tá? Pode ser da Cica, MC Balchemy, qualquer marca que vocês quiserem. E o que eu chamo a atenção para vocês na hora que vocês escolherem, como é que vocês vão escrever para mim? O consumo recomendado, a dosagem recomendada é de 0,5% a 1%. Isso é sempre sobre o peso de cimento, né? 0,5% a 1%. Isso que vocês vão escrever, o nome do aditivo que vocês utilizaram, tipo de aditivo, fabricante e qual que é a dosagem que ele recomenda. E um outro fator importante, ele chama aqui de densidade, mas no caso aqui é a massa específica, 1,15 quilos por decímetro cúbico, né, ou por litro aqui. É essas duas informações que vocês têm que me passar. Aí, se a dosagem recomendada é de 0,5% a 1%, como que eu vou fazer para escolher qual o valor que eu vou escolher? Aí é que vem informação muito importante aqui. Eu avisei aqui que a estrutura é um pilar de uma obra urbana não densamente armado. Então, quer dizer, mas o concreto, ele é o quê? Bombeado. Então, eu preciso bombear esse concreto. Se eu preciso bombear esse concreto, eu preciso de um concreto com maior fluidez. Então, é importante que vocês se aproximem de 1%, né? 0,9, 0,85, vocês podem usar o valor que vocês quiserem, desde que vocês sigam essas recomendações, tá bom? Ou vocês escolham um aditivo, né? Todos vocês escolham um aditivo do mercado e coloquem lá o valor e a dosagem recomendada, né? Ou vocês podem também, o que facilita, utilizar esse mesmo aditivo aqui que eu utilizei. Mas eu quero que vocês entrem no site da Cica, no catálogo, e vejam as questões desse aditivo, se ele ainda, né, se ele está seguindo essas mesmas recomendações ou se houve alguma alteração. Tá? Então, aí vocês precisam ter isso direitinho. Então, o aditivo quem escolhe é vocês, desde que vocês escolham um aditivo polifuncional, tá? De qualquer marca, de qualquer fabricante que seja. Bem, então vamos continuar. Calcular a quantidade de cimento, areia, brita e água aditiva para a produção de 120 metros cúbicos de concreto. É isso aqui que a gente fez no exercício também. Quantidade de material por metro cúbico de concreto. Só que lá, reparem que eu estou pedindo a vocês a quantidade de material, que é aquele início da tabela de pesagem, para umidade igual a zero. Tá? Aqui é para umidade igual a zero. Não falo nada de umidade, não é quantitativo para 120. Porque se a umidade variar, aí faz o cálculo só na umidade. Então, a quantidade de material, outra coisa, ela é sempre definida na umidade igual a zero. Depois é que eu faço aí as variações. E também, primeiro eu vou calcular a quantidade para 1 metro cúbico. Então, eu vou fazer exatamente isso aqui que eu fiz. C vai ser 350 mesmo, porque já está definido, né? Areia, 350 vezes o que vocês acharam lá. Isso aqui não tem, nesse caso, a brita e a água. E o aditivo, a quantidade que vocês utilizaram do aditivo que vocês escolheram. Fiz para 1 metro cúbico, fiz todos os arredondamentos, passo então para 120 metros cúbicos. Então, de cara que vocês já até sabem quanto que vai dar o cimento, 350 vezes 120. Né? Aí vocês já sabem quanto que vai ser o cimento para achar os outros 4 materiais, que é a areia, a brita, a água e o aditivo. É só multiplicar cada um desses valores aqui que vocês encontraram para 1, vezes, então, o 120. Tá bom? Aí vocês conseguem calcular a quantidade de material aí que vocês vão precisar para essa obra, tá? Esse aqui eu preciso explicar para vocês aqui bem atentamente. Fazer um orçamento de custo de concreto a ser lançado na obra. Para o concreto virado na obra, né, valor de materiais, e para um concreto usinado. Como que vocês vão fazer isso aqui?
Vocês vão entrar em contato com uma loja de material de construção, para fazer essa obra aqui, tá? Essa obra de 120 metros cúbicos. Então, vocês vão entrar na loja de material de construção e vai perguntar assim, para esse primeiro aqui, você vai perguntar quanto que está o saco de cimento. É muito provável que vocês não encontrem CP2. Então, você pergunta para o cara, ele vai te passar preço, provavelmente CP3, mas não tem problema, tá, gente? É só para vocês terem um orçamento, para vocês verem a diferença que dá quando você vira concreto na obra e quando você compra concreto usinado, tá? Então, vocês vão ver que você vai pedir para ele quanto que está o saco de cimento, e aí você sabe que você precisa 120 vezes 350, vai dar, quer ver? Ninguém fez aí? Vai dar 840 sacos de cimento, né? Se você fizer 120 vezes 350, vai dar 42 mil. Saco de cimento é de 50 quilos, e aí você é 840 sacos. Se ele passou lá para vocês que o saco de cimento está R$ 20, então vocês sabem que só de cimento vocês vão gastar R$ 16.800. Então, começa por aí. Então, vê o cimento. Pergunta para ele quanto que está o metro cúbico da areia e da brita. Eles vendem metro cúbico. Então, vocês já têm lá, o que vocês vão fazer? Vão pegar a quantidade de cimento que vocês acharam, multiplicar pela quantidade de areia, né, pelo traço da areia, vezes 120, vocês vão chegar lá, vamos pôr em 8.500 quilos de areia. Então, o que vocês vão fazer? Aí, para vocês acharem isso em volume, lembrando que massa unitária é massa sobre volume, vocês vão dividir pela massa unitária. E aí vocês vão saber quanto de metros cúbicos de areia que vocês precisam, né? Mesma coisa fazer para a brita. Acha a brita, vocês estão achando sempre em quilos, né? Divide pela massa unitária, acha em volume. E aí vocês informem para ele quanto que vocês vão precisar de areia, de brita. O aditivo, vocês vão ter dificuldade também, perguntem um aditivo que ele tiver lá, pode ser plastificante, super plastificante, o aditivo que ele tiver, qualquer marca, né? Não precisa ser polifuncional igual ao de vocês não vão achar. Anotem o valor desse aditivo e multipliquem. Então, água vocês não precisam contabilizar, tá, nesse cálculo. Vocês não vão contabilizar a mão de obra, nada disso. Eu quero só desses materiais que eu falei para vocês. Cimento, areia, brita e aditivo, tá? É isso que vocês vão fazer, multiplicar, vocês vão achar o valor dessa obra. E vocês vão ligar para qualquer concreteira e vocês vão informar para a concreteira que vocês querem saber quanto que está o metro cúbico aí, de concreto, né? Aí, porque você precisa, ele vai te falar 280, R$ 300, ele vai te fazer umas perguntas, tá, gente? Ele vai perguntar qual que é a resistência, vai falar 20 MPa, ele vai perguntar se é densamente armado, se a obra é de fácil acesso, e você tem que informar que você precisa de um concreto de 20 MPa bombeado. Então, por quê? Porque ele é um pouco mais barato, porque tem o aluguel da bomba, um pouco mais caro, porque tem o aluguel da bomba. Então, ele vai te falar quanto que vai custar o metro cúbico desse concreto. Você multiplicando por 120, você sabe quanto que vai custar esse concreto usinado. E aí, vocês vão ver, vocês vão fazer para mim um comparativo. Tá? Que é esse comparativo? Vocês vão observar, gente, que quando o concreto é usinado, né, ele chega na obra, você precisa de 2 caras para poder lançar esse concreto para você. Quando você está com o concreto virado na obra, todo mundo tem que parar para poder mexer esse concreto. Então, eu não quero que vocês adicionem aqui custos de mão de obra, são só dos materiais e do concreto pronto, mas vocês vão ver que a diferença é gritante. A gente, às vezes, acha que o concreto virado na obra é mais barato, e não é. Vocês vão ver que fica muito mais caro, né? Além de você não ter garantias de economia, de qualidade nenhuma, né? A garantia, não é que não vai ter garantia nenhuma, mas a garantia, ela não é 100%, e não existe. A garantia é você que está virando ele lá. No concreto usinado, a garantia é da empresa que está te fornecendo, né? Então, e eu quero só para vocês verem um comparativo disso. Quando você tem uma obra grande,
como que inviabiliza você virar concreto na obra, né? Quando você tem uma obra muito grande. Esse último aqui é fazer um layout, um desenho. Esse desenho vocês podem fazer à mão, no AutoCAD, em qualquer meio que vocês acharem melhor. É um layout da produção. Na verdade, o que eu quero é que vocês façam uma planta baixa de um layout de uma central de concreto, né? Posicionamento de betoneiras, baia de estocagem de materiais, o silo. Gente, só um minuto aqui. Já volto, tá? Vamos lá, gente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, vocês vão fazer esse layout dessa produção. Na verdade, é só vocês têm acesso à internet do posicionamento de uma central de concreto, mas eu queria que vocês também usassem o bom senso de vocês, né? Vocês não vão colocar as baias de estocagem de material muito distante do local onde ficam os caminhões. O silo tem que ter tudo uma proximidade, que a gente viu, né, quando a gente estava vendo tabela de pesagem, como que você faz esse dimensionamento, como que é feito o dimensionamento de uma central de concreto. Bem, com questões às entregas. A data da entrega, 16 de março, conforme está descrito aqui, para vocês no plano de curso. Deixa eu ver se eu botei aqui aberto. Tá, aqui ó, dia 16 de março, né, que vocês vão entregar esse trabalho para mim, vocês vão fazer a entrega, né, no próprio Google Tarefas. Bem, um fator super importante, esse trabalho vocês vão fazer de forma manuscrita, tá? Vocês vão fazer à mão, uma folha. A única coisa que vocês podem fazer digitada é a folha de capa, e aí vocês vão escanear ou fotografar as páginas do trabalho e vai salvar em um arquivo único em PDF. Então, vocês vão fotografar ou tirar, né, escanear, fica melhor, quem quiser. Tem agora vários aplicativos de scanner, né, para celulares, ou fotografar. E aí vocês vão criar um arquivo único com o nome de vocês em PDF. Não, o trabalho é à mão, viu, gente? E logo que vocês criarem esse arquivo único, vocês vão postar no Google Tarefas e não esquecer de fazer a entrega, né? Clicar naquela janelinha de entregar. E que vocês anexarem, vocês façam então a entrega desse trabalho. Vocês têm dia 16 de março, né, até a meia-noite para me fazer essa entrega, né, às 23h59, né, para me fazer essa entrega desse trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ver comigo, vocês podem entrar em contato com o Vitor, que está à disposição de vocês direto para poder tirar qualquer dúvida. Então, eu pergunto a vocês têm alguma dúvida nesse momento com relação ao trabalho, com relação à prova na semana que vem? Alguém tem alguma dúvida? Professora, o desenho, Pode perguntar, Ju. o desenho da padiola e o layout, ele também pode ser feito digitalizado? Pode. Tudo que for desenho, vocês podem digitalizar, tá? Vocês podem desenhar em AutoCAD.
Agora, quem quiser fazer na mão também não tem problema nenhum, tá? Tá bem, Desde que obrigada. vocês façam as dimensões conforme, né, o que vocês encontrarem nos cálculos. Tá bom, Ju? Tá bem, Mais obrigada. alguma dúvida, gente? Não? Então, boa semana para vocês. Segunda-feira, então, nossa prova. Só um detalhe: a prova começa às 8 da manhã. Queria dizer a vocês que eu vou estar a postos aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vou estar online aqui na sala, é só vocês entrarem na aula, se alguém tiver alguma dúvida. Vou estar no horário da aula, de 8 às 10, eu vou estar à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas. Fora esse horário, aí, é claro, né, a minha dúvida vai estar vinculada a esse horário. Quem quiser, né, quem for fazer a prova fora desse horário, vocês têm 24 horas para fazer, aí vocês, então, só não esqueçam de efetuar a entrega dentro desse período de 24 horas. Mas durante o tempo da aula, eu vou estar à disposição aqui para vocês, para quem quiser tirar dúvida, não entendeu alguma questão, alguma coisa, aí pode tirar dúvida aqui comigo, tá bom? Então, bom dia para vocês, até segunda-feira, se Deus quiser.